notícia agora, de informação agora, o presidente Arthur Lira se reúne neste momento com os líderes da Câmara dos Deputados para definir se põe ou não em votação a MP dos ministérios. Em meio a insatisfações dos deputados com o governo e a liberação de quase 2 bilhões com B de bola de reais de emendas hoje, o presidente afirmou que, se não houver votos, não colocará a MP em votação. Vamos ver a fala de Arthur Lira no momento que ele chega à Câmara dos Deputados, agora há pouco, para essa reunião. Arthur Lira afirma o seguinte, além de várias queixas de você, várias queixas ao governo, ele diz: não é justo se não houver votos que o relatório seja derrubado. Se não houver votos, acho que a matéria não será votada. Arthur Lira, presidente da Câmara. Portanto, não colocará em votação se não tiver os votos para aprovar. Não quer que o relatório seja derrubado. Portanto, este posicionamento já adiantado por Arthur Lira, que, repito, se reúne nesse momento com os líderes da Câmara para definir o futuro da MP. E se a MP não for votada, o que acontece? Bom, a MP perde a validade à meia-noite, de quinta para sexta. Ou seja, tem que ser aprovada na Câmara, tem que ser aprovada no Senado até quinta para sexta, senão perde a validade. 14 ministérios do governo Lula deixam de existir se a MP cair. Esta reorganização do governo, dada no início da gestão Lula, cai, portanto, por terra. Vamos ver em detalhes os 5 pontos que fizeram com que a crise entre governo e a Câmara dos Deputados chegasse a esse ponto em Brasília. Vamos lá. Em detalhes está aí a cartela. Razões para esta crise política. Primeiro, o Congresso conservador. Claramente é um Congresso conservador e o governo é de centro-esquerda, enquanto o viés dos nomes que foram eleitos para o Congresso, a postura dos deputados é de maioria conservadora. Hoje até ouvi a expressão, o centrão se virou direitão, porque este é o sentimento majoritário dentro do Congresso Nacional hoje. Segundo, o governo sem base. O presidente Lula foi eleito com minoria no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e não construiu esta base. O União Brasil, que foi uma aquisição pós-eleição, os deputados não se sentem representados pelos ministérios que tem no Congresso, no governo Lula. Emendas e cargos. Os deputados querem liberação de emendas. Hoje foi liberado quase 2 bi, mas acham pouco. E cargos, a gente lembra que a gente tem falado aqui dos cargos, inclusive os cargos federais no governo do estado, nos estados, tem cargo federal saindo agora só no governo Lula, nos estados, no Piauí inclusive. Lula fora da articulação política, há uma cobrança dos deputados, do presidente Arthur Lira, para que essa articulação seja feita diretamente por Lula. No entanto, o presidente tem se dedicado à sua agenda nacional, como líder nacional em campo internacional, à política externa, e, portanto, tem ficado de fora dessa discussão, delegando aos ministros Padilha e também ao ministro Rui Costa esta missão. E ainda tem o duelo aí das Alagoas, que o Osmando conhece bem, Lira versus Calheiros. Ontem, foi hoje, o Renan usou o Twitter e foi para cima de Arthur Lira, inclusive com ofensas, com agressões, muito duro. E isso surgiu aí como mais um tempero para essa crise que pode fazer com que o governo chegue agora a este ponto, ao ponto de não ter, de ter a sua reorganização derrubada pela Câmara dos Deputados. Começo com você, Francis Teixeira, e com o foco no ponto de Lula, fora da articulação política. Hoje a gente viu no início do dia
um telefonema de Lula para Arthur Lira. Ficou se aguardando durante todo o dia uma reunião entre Lula e Arthur Lira, reunião que não aconteceu. E aí o Lira chegou agora à noite na Câmara sem ter se reunido diretamente com o presidente da República. Lula está dizendo para Lira que não vai ser Bolsonaro, Franci? Tá, Ananias, o Lula ele tem demonstrado, de fato, que não vai aceitar todos os pedidos que vêm do Arthur Lira, que estava adaptado a esse papel de ser uma espécie de primeiro-ministro nacional, porque o Bolsonaro ficou totalmente na mão do Arthur Lira. A situação do Lula é complicada porque o Bolsonaro, inclusive, se quisesse, ele tinha ali mecanismos mais facilitados de peitar o Arthur Lira, porque o Congresso era um Congresso mais favorável, inclusive ideologicamente, ao então presidente Jair Bolsonaro. Então o Lula está numa sinuca de bico, porque até mesmo antes desse telefonema para o Arthur Lira, ele se reuniu com alguns ministros, inclusive com Alexandre Padilha. É uma situação que reflete o que nós já imaginávamos em relação à atual gestão federal, que é uma gestão pautada numa coalizão, porque Lula ele foi eleito, mas foi eleito sem uma maioria legislativa. Então, essa reclamação da ausência dele na articulação política vai ter, sim, que ser atendida, preenchida, nem que seja através de um diálogo apenas com os líderes dos blocos partidários, o que deve acontecer de fato. Então, Lula, ele é visto como, e é aquele que tem realmente a caneta na mão, tem o poder para aceitar esses reclames, para alocar membros do Centrão na sua gestão federal. Então, ele também tem que delegar essas funções aos seus auxiliares, porque não adianta ter uma articulação política que não tem esse poder de caneta. Então, o Lula ele tem que se organizar, inclusive, junto aos ministros, para que haja essa delegação de funções, para que esse diálogo seja facilitado e essas ações não cheguem até ele, sim, porque ele fica desgastado de fato. Olha, nós estamos ao vivo com o link na Câmara dos Deputados, plenário da Câmara dos Deputados. Neste momento, ainda não há a presença do presidente Arthur Lira no plenário da Câmara dos Deputados. Arthur Lira, portanto, segue na reunião com os líderes partidários. E está aí, olha, deputados aguardam a definição quanto às votações do dia. O presidente da Câmara está reunido com os líderes partidários. Texto sobre a organização do governo perde validade amanhã, se não for aprovado hoje pelo Congresso. Fala nesse momento o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, nos breves discursos, breves comunicações no plenário da Câmara, ainda sem definição quanto às votações do dia. Portanto, qualquer novidade a gente, claro, vai mostrar para você aqui ao vivo no Ciência Política. Amadeu, hoje houve essa liberação bilionária de emendas para os deputados, um recorde, o maior para um dia no governo Lula, mas, pelo visto, pela reação do presidente Arthur Lira, de seguir crítico à relação do governo, Arthur Lira chegou a dizer que o governo não trata como um aliado, não foi suficiente. O que mais querem os deputados? O problema dessa articulação, ela não se resume à questão das emendas, que se fosse, já teria solucionado. Esse desarranjo desde o início, quer dizer, não é um desarranjo, nunca houve uma organização. E é surpreendente para alguém como um craque da política, que é Lula, chamado de encantador de serpentes pela capacidade de convencimento e de argumentação, inclusive com adversários políticos. E foi assim que ele fez nos 2 primeiros mandatos. Só que agora a gente tem a situação de um país diferente, o mundo o mundo é outro, o Brasil é outro, o Congresso é outro. Amplamente desfavorável. Lula tem pouco mais de 100 no universo de 500. E uma situação onde o Lula também não é o mesmo.
Hoje é um Lula ferido da prisão, ferido das críticas que recebeu ao longo de gente que estava com ele e virou as costas ao longo de muito tempo. Então, tudo isso criou esse caldo de desarranjo, onde nesse momento, corre risco a organização, inclusive, dos ministérios imaginada pelo governo. Eu até tinha comentado no meu norte, na minha coluna, que duas primeiras grandes vitórias o Lula conseguiu, o governo, que foi antes de assumir a PEC da transição e agora com o teto, né, o novo arcabouço fiscal, o novo marco fiscal. Mas havia conseguido essas duas vitórias com a participação do Lira. Sem o Lira, não dá. Então, é isso que, nesse momento, eu imagino o Lula, que deve, hoje, imagino também, deve ter alguém dado a real para ele, ou ele caído na realidade de que ou compõe com o Lira, não nos moldes da época de Bolsonaro, onde o governo foi terceirizado para o Lira, né? O Bolsonaro tomava conta ali dos ministérios mais do paralelismo terraplanista. Sim. E o Lira tocava, o Ciro, alguma coisa de governo ali do dia a dia, e o Lira o Congresso, sim, articulando tudo. Isso o Lula não aceitaria de jeito algum. Então, nem o que era com Bolsonaro, nem o sonhado por Lula. Sim. Esse meio termo é que está difícil. Osmando, a gente está vendo aí o risco do país sofrer a perda de uma estruturação de um governo no seu início. E aí estamos falando de desaparecer ministérios, por exemplo, como da indústria de Geraldo Alckmin, Ministério do Orçamento de Simone Tebet, Ministério da Aniele Franco, da Igualdade Racial. Ou seja, são ministérios que, inclusive, põem o Brasil num caminho de fato, reestruturação, num caminho de organização interna, de reconhecimento internacional. A Aniele falou ontem na ONU. Como é que agora ela vai dizer que o Ministério acabou porque o Congresso não votou a aprovação dessa MP? Diante desses fatos, eu lhe pergunto, a quem interessa voltar a uma estrutura antiga, a uma estrutura de outro governo? Por exemplo, se não for aprovada a MP, vai voltar a mesma estrutura do governo Bolsonaro. A quem interessa isso? Olha, Ananias, eu estava observando aquela cartela e eu tiro assim, faço uma leitura mais dura em relação a um ponto que você colocou, que foi colocado pela produção, de que o Congresso é conservador. Eu discordo literalmente disso. O Congresso não é conservador. A Câmara dos Deputados, sobretudo, ela é retrógrada. Então, a atitude, por exemplo, da votação, a aprovação pela Câmara do marco territorial, temporal das terras indígenas, é bem uma demonstração dessa prática retrógrada que está levando o Brasil para o estágio de pré-colonização. O que os portugueses fizeram durante a colonização com os índios brasileiros, expulsando-os da terra, matando, exterminando, nós estamos correndo o risco, e já está acontecendo, da expulsão e do genocídio contra os índios brasileiros, como está muito presente aí nas terras Yanomami. É claro que o presidente Arthur Lira tem um domínio absoluto hoje da Câmara, porque ele governa, a Câmara está de costas para o povo
está de frente, ajoelhada para o mercado de capitais, para os grandes produtores rurais do agronegócio, que hoje dominam muito fortemente a Câmara de Deputados, e para uma legião muito forte de políticos de extrema-direita que querem ver realmente o circo pegar fogo, que querem a desestruturação para poder ter o poder nas mãos. Acho que a situação é grave, acho que essa demora de articulação pode ser também uma estratégia do próprio presidente Lula, ele sabendo que não pode governar com a Câmara tendo os mesmos poderes de orçamento secreto que tinha no período do Bolsonaro, mas ele sabe que vai ter que ceder. E ninguém vai negociar com Arthur Lira e com essa Câmara que não seja o próprio presidente Lula. Ele vai ter que entrar nessa articulação, porque tanto Padilha quanto Rui Costa não conseguem carregar esse andor pesado que está nas costas deles. É uma situação dificílima. O Arthur Lira é um profissional. O Arthur Lira está mostrando que ou Lula cede ou ele não vai ter condições de governar. Acho que o Arthur Lira tem até mais empáfia e mais ousadia do que o Eduardo Cunha, porque ele está respaldado, primeiro, o que não existia com tanta poder no período do Eduardo Cunha, por uma direita forte dentro do Congresso, dentro da Câmara. Ele está respaldado por um interesse econômico que perdeu o disfarce, que agora está disposto a financiar, como financiaram os atos do dia 8 de janeiro, e acho que isso vai ser muito difícil de se costurar, mas eu acho que o presidente Lula vai entrar no jogo, diretamente ele, e vai ter uma negociação para ao menos ter condições de governar. Quanto a essa estrutura governamental que a MP dos órgãos governamentais, que eles estão ameaçando não votar, caducar e voltar à situação anterior, eu entendo que a formação do governo, a estrutura do governo é um preceito constitucional que dá poderes ao Executivo. Cabe ao Executivo, e isso está na Constituição, fazer a formatação do governo. Então, acho que se isso passar na Câmara, o Supremo Tribunal Federal vai ter que se manifestar, e eu acho que ele que o Supremo vai apoiar Sim. a proposta que o governo mandou para a Câmara Federal. Marta? Essa é uma situação muito complicada, como já foi colocado por aqui, porque existe aí uma medição gigantesca de forças, né? Lira está tentando mostrar a Lula o poder que ele tem, e já provou que ele tem poder, só que eu não acredito que Lula vá ceder a essa pressão toda que está sendo feita por Lira, né? Ele acha que está com certo saudosismo, né? Pensando que Lula é Bolsonaro, quando na verdade são duas pessoas, a gente sabe, totalmente diferentes. A forma que Lula tem de governar é totalmente diferente da forma que Bolsonaro utilizava para conduzir o país, como já foi citado aqui pela fala dos colegas. Agora, sobre a questão da reestruturação, caso essa medida provisória realmente caia, eu chamo a atenção aqui porque na época em que foram divulgados os nomes dos próximos ministros, a composição da esplanada dos ministérios de Lula, muito foi comemorado a diversidade que tinha essa composição de ministérios, né? Foram incluídas aí muitas mulheres, no total, se eu não me engano, 7 ministras hoje fazem parte do governo Lula, e caso essa medida provisória caia, esse número vai descer para 3. Então, a gente vê um retrocesso, né? Como é que há pouco tempo atrás nós estávamos comemorando um certo avanço, e aí
vem essa enxurrada de problemas, de crises que nos fazem retroceder ao que a gente estava vivendo no governo passado. Além de tudo, é um baque nessa representatividade, né? E, inclusive, eu tinha visto, Marta, que são 7 mulheres que já perdem os ministérios a partir desse, se eu não me engano, já são 7, são 14 no total, mas 7 mulheres já perderiam os ministérios caso a MP caducasse. Então, de fato, reduziria bastante a representação feminina no governo federal. Ministério da Cultura também, Margarete Menezes. Olha, a gente está ao vivo, viu, lá na Câmara dos Deputados com o link, segue, sem previsão de votação da MP no plenário. A gente vai acompanhar aqui no programa e, claro, ao vivo você também acompanha os desdobramentos, a cobertura completa no portal meionorte.com dessa medida que é o momento de tensão máxima nessa relação entre o governo e a Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar, portanto.